E até uma coisa que me ocorre, né, estipular no pacto antinupcial que o casal a cada 5 anos ou cada 3 anos vai revisar aquele pacto e ver se não é o caso de submeter a uma alteração de regime, a uma alteração, eu digo até de regime, eu não gosto muito de falar, mas de cláusulas, né, inclusive já se cobrigando a contratação de um mediador, né, a contratação até de uma perícia daqui a pouco, da realização de um estudo, né, ali com os filhos, ver qual é o melhor formato, porque a gente não tá falando só, esse estudo, ele não precisa ser feito só no âmbito de um divórcio, né, a gente sabe que não é comum, mas como estão essas crianças, como elas estão se sentindo, o que a gente pode melhorar na própria educação, na forma de comunicação com elas, né, e não é o psicoterapeuta tão somente que vai auxiliar, né, há profissionais que podem fazer essas testagens, que consigam, então, se posicionar, dar ali sugestões, né? Então a gente vai fazer um podcast para falar só sobre perícias, tá? Psicológicas, com certeza. Vou chamar aqui também a professora Samantha Sá, Sim, maravilhosa, sócia da Fernanda. Sim. Mas assim, olha só como a gente vai conversando e vai tendo ideias, né? Por que não trabalhar com essas possibilidades de já antever a realização de perícias, de mediação, para alteração de regime? Porque muitas vezes o casal ele faz um pacto, mas com aquele receio, será que isso vai funcionar? Daqui a 5 anos vai fazer sentido? Como é que a gente pode... Isso pode ser abordado também. Perfeito, Né? porque assim, a noção do pacto não é engessar a relação de forma alguma. Exato. Nós não engessamos a relação estabelecendo um pacto antinupcial ou não engessamos a relação fazendo uma mediação de conflitos. Nós estabelecemos outra possibilidade, acho que, de colocar essas relações num outro patamar. Perfeito. De uma outra forma de validação. E o que eu vejo, assim, Kiris, que é muito bonito, assim, esse cuidado, né? Nós estamos cuidando dos nossos afetos. Nós estamos cuidando do que é importante para aquelas pessoas. Com certeza. E um casal, por exemplo, que tenha filhos, e nós vemos muito isso na prática dos divórcios, ambos, cada um da sua forma, mas tem um desejo de cuidar, de proteger, de estar, né? Hoje se mudou muito essa noção da parentalidade também. Se trabalha muito mais com uma noção de uma parentalidade responsável. E a mediação também abarca isso. Um pacto antinupcial pode perfeitamente abarcar essas questões. E aí nós vemos uma legitimação efetiva de todos os envolvidos, né? Sempre lembrando que família nós estamos falando de afetos. Família nós estamos falando de vínculos. Vínculos, nós estamos falando de emoções. E as emoções, a gente tem que entender, e é importante, assim, o resultado da tua pesquisa, ele me inquietou nesse sentido, né? É importante, é urgente nós entendermos a dimensão do que a escolha ou não de um regime de bens tem na minha vida, tem na vida dos meus filhos lá na frente. A dimensão de eu não saber que eu tenho outras possibilidades, os impactos que isso podem ter. Perfeito. Então, essa conscientização, ela é fundamental, porque ela coloca toda a relação num patamar que, assim, não é o jurídico posto. É aquilo que efetivamente eu construo no castelinho de cada dia, com as ambivalências que todos têm, com os conflitos que vão surgir, com as demandas que vão aparecer, mas eu tenho a possibilidade, assim, de um caminho, de uma porta que seja construtiva. Perfeito. O casal conseguir também, assim, eu acho que muitos casais, eles conseguem se conhecer enquanto casal, eu já vi isso acontecer, no momento em que eles sentam e vamos encarar o que a gente quer, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai proteger esse nosso afeto, como é que a gente vai regar essa plantinha, porque a gente tá falando agora em plantar. O casamento é plantação, tu vai lá, compra, né, a plantinha, coloca ali na tua, ou então ali o temperinho na tua horta, como é que a gente vai regar, né? Porque acaba o casamento, acaba a lua de mel e daí? Vem a vida real. Vem a vida real, vem os boletos, vem os filhos, vem o regime, que a gente tem que entender o que acontece, porque as pessoas muitas vezes ou não sabem que regime elas têm, porque aí na minha pesquisa eu apurei, ou elas não sabem que elas podem trocar, ou cada uma pensa que é uma coisa, ou a separação total significa que cada um vai para um lado, lá quando ele morreu não vai dar. É assim, precisa ser assim. Então, Fê, te ouvindo, assim, a gente vê como é importante, né, como a mediação e as perícias também no âmbito lá das questões de filiação, né, nos filhos, isso pode ser importante, inclusive, para que rumos novos sejam tomados com relação à educação, com relação ao diálogo, como é que está essa criança, né, como é que está esse casal,
como é que isso pode, até a mediação no âmbito ali do próprio, da própria educação dos filhos, porque cada um tem um pensamento, tá, vamos sentar, vamos nos ouvir, vamos tentar construir, é possível, daqui a pouco não é, e o divórcio vai ser a solução, que vai acabar fazendo com que as crianças sejam felizes e não estejam naquele ambiente. Muitas vezes é possível reverter, pelo menos por um tempo. Então, assim, te ouvindo, eu fico muito entusiasmada em trabalhar mais essas questões parentais também, não apenas conjugais, né, mas parentais ou conjugais, mas pensando nos filhos também, no pacto antinupcial. E a gente está falando muito em pacto antinupcial porque é o tema do livro, né, porque o casamento, ele permite que a gente escolha quando é que vai ser o início. Tem uma data, tem uma celebração, mas a união estável também. Perfeito. Existe o contrato de convivência. Quando o casal, às vezes, se dá conta de que está vivendo uma união estável, eles contratualizam aquela relação, assim devem fazer, né? E tudo que a gente está falando de pacto antinupcial, mediação, esses contextos de conversa, de alinhamento, né? De colocar na mesa a verdade, o sentimento, a expectativa, isso pode ser feito também em relação às uniões estáveis, os companheiros, Perfeito, né? perfeito. O que eu vejo, assim, que talvez, Cris, tenha que se quebrar alguns tabus. Com certeza. De assuntos que são importantes. Porque tem pessoas que, assim, por exemplo, né? Vamos trabalhar no pacto antinupcial questões sucessórias, né? Então, assim, isso vai dar má sorte, isso não vai ser bom. Então, existem tabus. Falar sobre regime de bens, tem pessoas assim, tá, mas então nós vamos falar sobre regime de bens. Cadê a questão afetiva? Por que falar sobre isso? A Por que gente vai se falar separar? sobre isso, né? Nós vamos nos separar. Porque isso a tua pesquisa, ela traz também, né? Nós temos uma perspectiva muito otimista sobre a vida, sobre as relações, sobre aquilo que nós desejamos. Só que há uma profunda, muitas vezes, quebra de expectativas. Exato. E aí entra uma circunstância, em termos de dinâmica relacional, de questões que são tácitas. Aquelas comunicações que não são verbalizadas, mas que vai acompanhando o casal parental, aí nascem os filhos, as coisas vão se organizando. E vão se criando, na verdade, tem uma fala que eu gosto, uma frase que eu gosto muito, que diz assim, as palavras, elas são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou elas nos libertam? E isso faz todo sentido quando nós pensamos em contextos de família. Aquilo que eu não comunico, aquilo que eu não falo, aquilo que eu não consigo expressar, isso me liberta ou condena? Isso me conecta ou vai estabelecendo muros? Isso me aproxima ou me distancia? E muitas vezes, assim, tem pessoas que dizem, ei, Fê, qual é a mágica da mediação? Porque quem efetivamente vivencia um contexto de mediação, e não que as mediações, elas precisem necessariamente chegar a um consenso. Perfeito. Mas só a caminhada da construção, da fala, desse reencontro. Fê, qual é a mágica? A mágica é eu devolver a palavra ao afeto. A mágica é eu encontrar efetivamente o outro. A mágica é eu estabelecer uma questão comunicacional que seja libertadora. Perfeito. Que não sejam muros que distanciam, mas que sejam possibilidades que nós vamos ajustando e vamos reorganizando e vão fazendo sentido para aquelas pessoas. E quantas vezes em mediação eu já ouvi, mas eu não sabia que isso era importante para ti. Imagina. Porque a pessoa não conseguiu falar. Porque não foi falado, não foi trabalhado, não foi verbalizado, porque o tipo comunicacional existente naquela relação não dava espaço para que isso acontecesse. Então, eu já ouvi tantas vezes assim, se eu soubesse disso há um tempo atrás, poderia ter sido tão diferente. Se tu tivesse me comunicado, nós poderíamos ter organizado. Então, a gente se dá conta que muitas vezes assim, se levantam muros que num processo judicial, muitas vezes eles ficam intransponíveis. Claro. E quem vai decidir vai ser o juiz. E aí entra essa questão, né? Que eu sempre comento, assim, quando nós entramos com uma ação judicial, nós perdemos duas coisas, né, Cris? Nós perdemos o nosso nome e perdemos a nossa voz. Eu deixo de ser a Fernanda, tu deixas de ser a Cris, e nós passamos a ser autor e réu numa relação processual. E depois nós perdemos a voz na medida que são os advogados que vão trabalhando as questões jurídicas. São raríssimos os momentos que efetivamente as pessoas vão ter fala. E quando tem esse momento de fala, às vezes é numa audiência, que nós sabemos que é um momento tenso para todos, que é ansiogênico para todos, ou num contexto pericial, que é uma avaliação, que não é um acolhimento.
Então, quando tu devolve a possibilidade, não, só um pouquinho, vamos sentar e conversar e dialogar, né? E isso foi uma mudança muito significativa, inclusive, que o direito traz. Sim. Porque desde 2010, com a resolução 125 do CNJ e depois com as alterações do Código de Processo Civil, a mediação e a conciliação, elas foram incorporadas como sendo política pública. A autocomposição hoje são políticas públicas no âmbito do judiciário. Perfeito. Ainda há um caminho a ser percorrido de validações nesse sentido, de nós entendermos a importância dessas possibilidades, deste diálogo. Eu sou muito entusiasta com a tua pesquisa, com o teu livro, porque eu acredito que O pacto sendo obrigatório, ele né? abre uma possibilidade que eu sempre digo assim, não há como nós decidirmos sobre algo se eu não sei sobre este algo. Perfeito.